dia, turminha! Sejam muito bem-vindos a nosso Técnico em Mecânica. Hoje a nossa matéria é Processos de Fabricação. Pessoal, como nós havíamos combinado, ok? Nós vamos realizar a nossa recuperaçãozinha, né, da nossa prova, da nossa primeira avaliação. O professor já postou, ok, essa provinha, então o professor fica disponível que caso vocês tenham alguma dúvida. Beleza, pessoal? Boa sorte a todos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente para a nossa segunda parte de processo de fabricação. Já analisei lá as questõezinhas, galera. Excelente aí o pessoal que não conseguiu fazer na primeira prova lá, primeira avaliação. Mas foram bem agora. Parabéns, pessoal. Muito bom. A todos, né? A todos. Foram excelentes. Fico feliz com isso. Mas nem tudo são flores, pessoal. Mais uma vez, o professor vai falar, a gente precisa, né, que esses conteúdos, eles sejam, né, fixados, que vocês não errem, né. Então, como nós tivemos alguns erros, né, na avaliação, nós precisamos rever esses erros, né, para que isso não ocorra novamente, ok? Beleza? Todo mundo de acordo, né? Então vamos seguir para o nosso revisãozinha da nossa avaliação, galera. Tá? Então, hoje nós vamos falar então a respeito, né, da nossa revisão. Primeiro, parabéns, né? Vocês foram excelentes em 80% da prova. Né? Acertaram aí 100%, que é elasticidade, galera. Ótimo, né? Acertaram 85%, que é limite de ruptura. 80% que é usinagem. A base está sólida, mas a prova mostrou que tem 3 pontinhos aí de confusão, né, galera? Então hoje a gente vai focar 100%, né, em desempatar esses conceitos, ok? Beleza? E assim, pessoal, prestem atenção para que na hora que para depois para a gente fazer o nosso Kahoot, né? Todos aí não tenham dúvidas. Ontem o professor ficou um pouco assustado, mas entendo que Kahoot não é uma avaliação, né? É apenas um jogo ali para a gente, né, fixar todo o conteúdo. Temos alguns erros ali absurdos, mas não vai se repetir agora, né, galera? Vamos lá. Então nós tivemos aí um erro, né, grave, 25 apenas por cento de acerto em dúctil e maleável, pessoal. Né? Então só, né, 5 de vocês aí acertaram a questão 24. A questão analisava 3 afirmações sobre conformação plástica. As 2 primeiras estavam corretas, né? Laminação achatada, forjamento orientada por grãos. O erro estava na resposta, na pergunta 3, né? Então a estampagem, galera, fazer latas é um processo que usa a ductilidade. É isso mesmo, pessoal. É falso, né? Então achar que estampagem, amassar uma chapa usa ductilidade, que é esticar. Vamos definir a diferença agora. Ductilidade, galera, tração. Vamos associar as palavras como vimos lá na aula 7. Ductilidade lembra duto, condutor. Lembram-se disso, duto, condutor. É a capacidade de deformar plasticamente sob tração, puxar ou esticar, sem romper. É o que permite transformar um tarugo grosso em um fio fino, galera. Beleza? De novo, é a capacidade de deformar plasticamente, sob tração, né? Como que a gente faz isso? É transformar uma barra, né? Um tarugo grosso em um fio fino. Então, um processo que depende 100% da ductilidade é a trefilação. Né? Fazer os fios de cobre, cabos e aços. Se o material não for dúctil, ele arrebenta quando puxamos pela matriz. Ok? Cuidado. Né?
Então lembrem-se, dúctil igual a esticar, igual a fio. Não errem mais. Dúctil igual a esticar, igual a fio. Nosso segundo conceito, né, pessoal? Maleabilidade, que é compressão. Então lembre-se lá, malho, martelo, né? A capacidade de deformar plasticamente sobre compressão, amassar, achatar, galera, né? Sem se romper. É o que permite transformar um bloco em uma chapa fina, galera. Exemplo aí, né? Os processos que dependem de maleabilidade. São a laminação, né? Fazer chapas. E a estampagem, galera, né? Fazer latas, portas de carro. Na estampagem, a prensa amassa a chapa contra o molde, né? Esqueçam mais. Portanto, a afirmação 3 da questão 24 estava errada. Estampagem usa maleabilidade, pessoal. Maleabilidade. Ok? Então essa confusão também apareceu lá na questão 2, onde 30% da turma errou. A afirmação dizia o quê? Um material dúctil, exemplo, cobre, é bom em ser comprimido, achatado, enquanto um maleável, exemplo, alumínio, é bom em ser esticado. Galera, falso, né, pessoal? Então a afirmação inverteu tudo. O correto é dúctil. O cobre é bom para ser esticado. Por quê? Porque ele é dúctil, né, galera? Ele não vai se romper. E maleável, o alumínio, é bom para comprimir chapas. Então, tomem cuidado com esses dois conceitos, pessoal. Não podemos usar esses termos, né, como sinônimos. Um é puxar e o outro é amassar. Tem mais problema aqui, galera. Não esqueçam mais. Beleza? Mais uma vez. O senhor vai falar. Dúctil, ele é bom para esticar, né? E o maleável, ele é bom para comprimir. Beleza? Tranquilo, né? Mesmo assim, o professor ainda trouxe aí um videozinho para vocês, para isso, né, ficar bem didático, né, bem visível aí. Então, pessoal, para a gente não errar mais, né? Para a gente não errar mais, ok? Quando a gente fala em dúctil, o material ele tem que ser forte, né? Tem que ser forte, para quê? Porque a gente vai esticar ele. E se a gente, obviamente, esticar um material que ele não seja dúctil, né, ele vai romper. Então, quando nós falamos em trefilação, nós estamos falando em dúctil. Ao contrário agora das chapas, né? As chapas elas têm que ser maleável, pessoal. Maleável por quê? Porque nós vamos fazer uma estampagem com ela, né? Então nós vamos formar um determinado objeto, um determinado produto, né, através de um modelo. E se ela for, obviamente, dúctil, quando a gente vai fazer essa estampagem, ela não vai se deformar, galera. Então, a maleável, ela precisa se deformar, né, galera? E ficar de acordo com o modelo. Beleza. Vamos continuar. Então, mais um ponto crítico lá na questão 23, galera, amolecendo o metal. Vamos ao segundo ponto de confusão, né? A pergunta analisava o encruamento. Vocês acertaram lá na questão 8, que endurece o metal. A afirmação do erro foi a terceira. Para amolecer o metal que sofreu encruamento, restaurar a plasticidade. O técnico deve aplicar um tratamento de têmpera, resfriamento rápido. Isso é falso, galera. A têmpera faz o exato oposto, né?
Então, o erro foi confundir os principais tratamentos térmicos, endurecer e outro amolecer, ok? Então, o que é o encruamento, galera? Né? Vamos lembrar lá da aula 7. Quando deformamos o metal a frio, dobramos um clipe, as discordâncias, os átomos desalinhados, né, se embolam. O material fica mais duro, mais resistente, mas perde plasticidade, fica quebradiço. Isso é um encruamento, galera. Né? Então, lembra que o professor falou lá, um arame que você dobra uma vez é fácil. Na segunda vez, no mesmo lugar, é mais difícil. Na terceira vez, ele quebra. Ele encruou. Ele encruou. E vamos lá de novo da têmpera. Falamos isso ontem. E vamos falar aqui novamente para vocês, para ficar bem fixado realmente, galera. Então, a têmpera é o tratamento da força. Aquece o aço acima da temperatura crítica e resfria rápido, né? Na água ou no óleo. As moléculas ficam congeladas numa estrutura super dura, chamada martensita. Ela aumenta a dureza e a elasticidade, mas reduz a plasticidade. Fica disso. É o que fazemos em ferramentas de cortes, galera. Brocas, facas e molas, né? Elas precisam ser duras e elásticas, não mole. Então, lá na questão 23 foi achar que a têmpera amolece. Ela endurece, galera. E assim, vamos lá. A têmpera, ela endurece. Qual é o tratamento, né, que amolece o aço, galera? Qual que é? Respostas, pessoal. Lembram de ontem? Nós tivemos isso ontem, falamos ontem sobre isso. A diferença entre têmpera e... Vamos lá, pessoal. Ajudem o professor. Lembra que falamos ontem? Nós tínhamos a têmpera e após a têmpera nós temos o revenimento, correto? E o que a gente não pode confundir? Então vamos lá, Bruna. O que a gente não pode confundir? Nós temos a têmpera e temos o revenimento. Então, os dois, né, são realizados, né, para a gente ter um aço dúctil. E qual é o aço que a gente... qual é o processo que a gente faz para amolecer, né, o aço? Então, a têmpera, ela endurece. Eu preciso amolecer agora o aço. Lembra lá, a têmpera, ela é que dá, né, a armadura, né, a armadura do aço. Aí nós temos a têmpera e temos o revenimento. Nunca fazemos a têmpera sozinha, porque senão o material ele fica quebradiço. Né? Então, nós temos outro processo, quero que vocês me falem, nós temos outro processo que amolece o aço. É o oposto da têmpera, galera. Pessoal, bem importante a gente saber esses conceitos, tá? Eu sei que é muita coisa, principalmente para vocês, né, que estão fazendo aí também o ensino médio junto com o ensino técnico, é complicado, mas assim, vamos focar um pouco aí, pessoal, tá? Porque é importante. Regozimento, né, galera? Temos, beleza? Regozimento. Olha aí, ó. É até brincadeira quando, né? Fica na cabeça, professor. Regozimento, pessoal. Né? Ele que é o que vai amolecer o aço. Né? Então, quando eu faço aí o regozimento, né, galera? Eu aqueço o metal e resfrio lentamente. Desligo o forno e deixo ele lá. Isso conserta as discordâncias, pessoal. Alivia as tensões.
e o material volta a ser mole, plástico e dúctil, beleza? Então, uma chapa de aço é regozida antes de ir para a estampagem, para garantir que ela seja maleável e não rasgue na prensa, ok? Então, têmpera igual rápido e duro, regozimento lento e mole, tá? Pessoal, cuidado, não esqueçam mais. Também nós tivemos aí uma questãozinha, né, que vocês acabaram errando um pouco a respeito da função do maçalote, pessoal. Então, o último ponto de confusão aí, né, é o maçalote, que é o que? É o reservatório. Ele deve ser o último a se solidificar. Então, a principal função do maçalote é evitar o defeito de porosidade, bolhas. O que vocês acham, galera? A principal função do maçalote é evitar o defeito de porosidade, as bolhas. Falso, galera. O maçalote evita outro defeito, né? Vamos diferenciar. O erro é achar que bolha e buraco de contração são a mesma coisa, mas não são, pessoal. Né? Então, o que é a porosidade, né, galera? Que são as bolhas. Lembre-se, quando a gente fala em porosidade, a gente fala daquele queijo suíço, né? Lembra que o professor até falou, eu acho que vocês não conhecem Tom Jerry e tal, mas o professor assistia muito Tom Jerry, tinha um queijo suíço. Então, são bolhas de gás, né? O ar ou o vapor que ficam presas no metal líquido, pessoal. De onde vem o gás? O ar que já estava no molde, ou o vapor da água da areia verde, né? Que ferveu com calor. Lembra que a areia verde é úmida? É por isso que a gente chama ela de areia verde, não porque ela tem a cor verde. Né? Então a peça fica cheia de furinhos. Se for um bloco de motor, a água vaza pelo bloco. A causa é areia muito úmida ou falta de respiros, chaminés para o gás sair. Então, quando nós falamos, pessoal, aqui, evitar o defeito de porosidade, nós temos que tomar cuidado porque quais causas acontece isso? A areia muito úmida ou a falta de respiros, pessoal, né? O maçalote não resolve isso. Quem resolve isso é o respiro e o controle da umidade da areia, beleza? Tome cuidado, pessoal. Não podemos errar isso. Aí nós temos também o rechupe, lembra, galera? Que é a contração. O rechupe é diferente. É um buraco grande, geralmente no centro ou na parte mais grossa da peça, ok? Ele é causado pela contração, encolhimento do metal. O metal esfria de fora para dentro. O centro, que esfria por último, puxa o metal das bordas e fica um vazio. Tá? Então, um cubo de aço fundido, por fora ele parece perfeito, mas se você cortar ele no meio, tem um buraco oco no centro. Isso é o rechupe, não é o gás. É a falta de metal líquido para preencher o espaço da contração. A falta de metal líquido para preencher o espaço da contração, esse é um problema do maçalote. Entendeu? Por quê? O maçalote, galera, é o reservatório. Lembre-se, é o reservatório, né? Nós introduzimos o metal líquido, tá? Para que ele possa, né, moldar a peça e por conta, né, desse repuxe, né, da contração, né, desse material líquido que nós jogamos, ele acaba, né, deformando a peça. E o maçalote ele tem essa função, né, de preencher esses vazios, ok? Então aí, ó, o maçalote é a nossa solução para o repuxe, galera, né? Então, um reservatório extra de metal quente. Enquanto a peça principal encolhe, o maçalote, que é a última parte a resfriar, vai alimentando
ela com metal líquido. O buraco do rechupe fica no maçalote, não na peça. Então, depois da fundição, o maçalote é cortado, vira sucata e a peça fica maciça e perfeita. O erro lá na questão 22, né? Dizer que o maçalote evita porosidade, errado. O maçalote evita repuxe, beleza? Pessoal, aqui é importante, tá? Vocês terem bastante conhecimento, caso, obviamente, vocês forem trabalhar com esse tipo de atividade, né? Mas, assim, quando vocês recebem um determinado material também, verificam que esse material ele tem um tipo de deformação, a peça, principalmente quando vocês vão fazer uma análise preditiva, né? Verificar através de ultrassom esse material e verificam que ele está oco por dentro. Foi um erro do quê? Vocês vão poder bater na mesa lá, né? Onde vocês estão e vão falar assim, ó, foi um erro na fundição, galera. Quando eles foram realizar, né, a fundição dessa peça, eles fizeram com areia verde, então ele teve o rechupe. Esse rechupe foi causado pela falha no maçalote, beleza? É importante vocês conhecerem esses conceitos. Beleza, pessoal? Deu para agora ter uma noção melhor do que é um maçalote, né? O maçalote é ele que ele vai atuar caso exista o repuxe, né, pessoal? Vocês conseguiram identificar ali que esse maçalote, vocês entenderam, vocês viram lá na última, né, no segundo vídeo que o professor passou, eles fazendo, né, a retirada, né, do maçalote, como a peça ela não fica pronta, né, pessoal? Vai ter que passar por todo, né, a parte aí de usinagem, né? A gente vai ter que deixar essa peça pronta, né, para, obviamente, ela ser comercializada, né? Então, vocês viram que tem todos esses princípios aí. É importantíssimo vocês conhecerem esses princípios, caso vocês venham, né, a atuar aí dentro desse segmento, ok? Olha só, pessoal, não errem mais. Tivemos também umas questõezinhas lá a respeito de limite de ruptura, galera. Tá? Limite de ruptura. Não é o limite elástico. Ok? Então aqui, né, 17 de 20 acertaram. Excelente. Limite de ruptura é o pico da curva. A tensão máxima que o material aguenta. É a resistência máxima antes da peça começar a empescoçar. Extricção e quebrar. Um exemplo, o limite elástico, né, é o limite para o projeto, não entorta. O limite ruptura é o limite de segurança total, não quebra. Então, o erro foi marcar, né, que o limite elástico. Então, lembre-se que o elástico é igual ao joelho, ele entorta. A ruptura é o pico, ele quebra. Deixa eu ver se ficou bem claro isso aqui para você. Tem alguma coisa que eu possa... O limite elástico, né, é o limite para o projeto, ele não entorta. O limite de ruptura é o limite de segurança total. Então, o que o professor quis dizer aqui? É o seguinte, lembrem-se lá do nosso gráfico, né, galera? Então, lembrem-se lá do nosso gráfico. Quando nós chegamos até o limite elástico, tá? Chegamos lá no limite elástico. Ainda ele não entorta, porque nós chegamos no limite elástico. Nós não ultrapassamos ele ainda, né? Correto? Após ultrapassar o limite elástico, ele não retorna mais a seu estado original. Beleza? E depois nós temos o limite de ruptura. Aí passamos para a deformação plástica. Chegamos lá no limite de ruptura. No limite de ruptura, a peça ela vai ser rompida, sim ou não? No limite de ruptura, a peça vai ser rompida, sim ou não? Não, professor. Após o limite de ruptura, a peça ela acaba sendo rompida. Tá? Pensem assim, galera. Okay? Não esqueçam mais também. Beleza? Às vezes essas pegadinhas aí que a gente acaba caindo na contradição. Mas olha, o professor fez por querer, tá? O professor fez por querer, só para identificar. Mas vocês foram muito bem. Vamos lá.
Então, deformação plástica, galera, né? Então, deformação plástica, sabe que o forjamento biela, né? Amassa o metal e orienta os grãos, aumentando a resistência. Sabem que laminação, a chapa, achata, né, o metal. E a estampagem, né, molda a chapa. Essa família usa tudo plasticidade do metal sólido. Foi aqui que tivemos a confusão de dúctil maleável, lá que nós conversamos atrás. A usinagem, né, galera? 80% que vocês acertaram. A usinagem, torno, fresa, furadeira, né? Temos aqui também a retífica, né? É a família da subtração. É o único processo onde a gente remove material, né? Remove material, o cavaco de um bloco sólido para dar forma. A fundição da forma bruta, a usinagem da precisão. Mais uma vez, a fundição da forma bruta, a usinagem da precisão. Então, quando nós vimos lá os maçalotes, o professor passou aquele videozinho, nós estávamos fazendo a fundição. Depois da fundição, nós temos então a usinagem, né, galera? Beleza? Para dar precisão e tolerância. Erros: confundiram sinterização ou fundição. Lembre-se, se solta cavaco é usinagem. Não tem nada a ver com sinterização e nada a ver com fundição. Tudo que solta cavaco é usinagem. Híbrido: fundição mais usinagem. Vocês acertaram que a fundição em areia deixa um acabamento ruim, como o professor mostrou lá no videozinho. Isso nos leva ao processo híbrido. A peça, exemplo, bloco de motor, nasce na fundição da forma complexa e bruta, mas depois precisa ir para a usinagem, fresa e retífica, para dar precisão e tolerância final. A peça fundida é feita com sobremetal, lembra lá, galera? Material extra, de propósito, para a usinagem ter o que cortar, né? Por quê? Porque, né? Quando nós fazemos os tratamentos térmicos, lembram? Têmpera, revenimento, o material ele acaba entortando ou encolhendo, né? Então nós precisamos ter esse sobremetal. Só para vocês entenderem, entendam agora quando o professor fala a respeito das ferramentas, né? Que nós utilizamos dentro aí da usinagem, ok? Por que elas precisam ser, né, duras, dúctil, né, pessoal? Por conta desse tipo de processo, ok? Então elas precisam, né, desbastar outros aços. Aí que a gente entra lá em toda aquela situação que o professor falou para vocês, né, sobre o MOS lá, quais são os aços que são superiores a outros aços. Então a gente precisa. Por que a gente faz, né? Por que a gente faz os tratamentos térmicos, né? Para garantir a dureza, para garantir a maleabilidade, para garantir, né? Por que a gente faz os testes Rockwell, tá? Para a gente chegar até aqui, né, pessoal? Para a gente utilizar as ferramentas corretas, ok? Nos processos corretos, beleza? Então, pessoal, só para vocês, né? O professor deixou esse videozinho só para vocês entenderem melhor aí essa situação. Pessoal, olha aqui, professor. Você viu? Entenderam agora? Conseguiram conectar tudo aquilo que a gente vem falando, pessoal? Conseguiram ou não? Viu lá a importância, galera, do CAD/CAM? Viu a importância do CAD/CAM? Que é o desenho técnico, galera. Tá? E depois o CAM, programação. Observaram, né? Vocês viram como que é feito essa peça, a usinagem dessa peça? Essa peça, ela está sendo removida material em forma de cavaco. Isso é o quê? Usinagem, pessoal. Tá? Por que nós precisamos entender como que é feito a têmpera, o revenimento,
o regozimento, a normalização. Por quê, galera? Para a gente verificar qual é o tipo de material a gente vai utilizar. Tá? Usinagem. Por que a gente precisa desenhar? Por que a gente precisa desenhar no papel? Né? Para a gente saber, após a gente passar isso para o 3D, para o CAD/CAM, a gente ter toda a normalização correta através da BNT. Beleza, pessoal? Por que a gente precisa saber dessas informações? Por que a gente precisa saber sobre conformação mecânica? Por causa dessas situações, pessoal. No final de tudo vai ser isso. Vocês vão saber qual é o processo, né? Vocês vão utilizar para determinada atividade que vocês vão realizar, galera. Então, vejam como é importante saber todos esses conceitos, tá? Para vocês atuarem de forma coerente, precisa, ser eficiente, ser eficaz. Por isso que o professor fala bastante, pessoal. Preste atenção, é importantíssimo, galera, isso. Tá? Eu sei que é uma matéria teórica, um pouco mais chatinha, mas é necessária, beleza? Então aqui nós tivemos também um erro, né? Se eu peço 10 peças gigantes de ferro fundido, alta fusão, é igual a molde de areia, galera, mais barato, né? Agora se vocês pedem 1 milhão de peças pequenas, precisas e de baixa fusão, nós utilizamos aí o molde metálico, né, pessoal? Então tome cuidado com isso aqui também. O molde de areia, ele é mais barato, ele é mais versátil, só que ele não tem um bom acabamento, né? Ele não é para uma produção de massa, né? Ele utiliza areia, né, como base aí para realização. Ele é feito com ferro fundido, com ferro de alta fusão, pessoal. O molde metálico, ele é feito com baixa fusão. Porque se for um molde de metálico de alta fusão, ele vai derreter o molde junto, né, galera? Então, lembre-se disso, ok? Um exemplo lá do molde metálico, são os carrinhos lá de Hot Wheels que a galera faz, as panelas de alumínio, carcaças de celular, galera. Tá? Lembrando, não serve para aço, porque senão ele derrete junto. Então, pessoal, o professor vai dar uma adiantada aqui, né? Só para a gente não perder depois o nosso Kahoot lá, tá? Eu ia falar a respeito do molde metálico, é a mesma coisa. O professor já tem esse videozinho nas outras aulas, aí depois vocês dão uma olhadinha. É o molde metálico, então ele é para grande produtividade, né, pessoal? Ele é um molde que ele não é reciclável, nós usamos ele durante muito tempo. Ele consegue fazer 1 milhão de peças, dependendo do molde, ok? Então lembre-se do molde, a diferença entre esses dois moldes, ok? E dentro lá do molde de areia nós temos o macho, não, os dois, né? O macho, aqui vocês foram ótimos aí. Então vocês sabem quando usar um a cada um, né? Eu peço 10 peças gigantes, molde de areia, beleza? O professor já falou também. Componentes do molde, né? Então nós temos a bacia, onde derramamos, né, o metal. Nós temos os canais de distribuição, nós temos o maçalote, né, pessoal? Então vocês sabem que o maçalote é o tanque extra, que evita o repuxo, não esqueçam mais, pessoal, beleza? E chegamos aí, né, ao final da nossa pequena revisão, né, sobre processos de fabricação, pessoal. Em geral, galera, muito bem, parabéns, né? Mas não pequem mais nesses pequenos conceitos, porque é eles que vão fazer a diferença no dia a dia. É eles que vão dizer você é um excelente técnico. É você que a gente quer do nosso lado, ok? E conta muito, pessoal. Conta muito vocês terem um conhecimento teórico, né? O conceito desses tipos de processo, ok? Não se esqueçam disso. Não se esqueçam, pessoal. Vocês vão fazer a diferença. Beleza? Vamos lá. Vamos começar o nosso Kahoot aí, pessoal? Todo mundo animado? Vamos lá, venham aqui para frente, então.
Tcharam. Qual propriedade permite que o metal seja esticado, puxado para formar fios? Maleabilidade, ductilidade, elasticidade, tenacidade. Lembre-se lá, pessoal, para o fio. Ductibilidade, galera. Ductibilidade. Qual a propriedade permite, galera? Ductibilidade. Mateus! Muito bem, Mateus. Qual a propriedade permite que um material seja achatado, comprimido para formar chapas? Maleabilidade, ductibilidade, rigidez, fadiga. Ah, pessoal, essa tá fácil. Qual propriedade permite que o metal seja achatado? Muito bom, galera. Maleabilidade. Fadiga não, né, pessoal? Matheus em primeiro lugar, seguido por João Gabriel, Cauê, Henrique e sou eu. Sou eu. Vamos lá. O processo de trefilação depende diretamente de maleabilidade, ductibilidade, sinterização, fundição. Galera, processo de trefilação. Quem que lembra que é trefilação? É? Fundição, galera. Trefilação é o mesmo que esticar. Nós precisamos de ductibilidade, pessoal. Mantendo-se assim o nosso Kahoot. O processo de estampagem depende diretamente da estampagem, maleabilidade, ductibilidade, tenacidade, elasticidade. Processo de estampagem depende diretamente da maleabilidade, pessoal. Maleabilidade. Henrique assume a liderança, seguido por sou eu. Depois Mateus, João Gabriel e Cauê. Para fazer um fio de cobre, precisamos que o material seja. Para fazer uma chapa de alumínio, precisa que o material seja dúctil, maleável. Maleável, dúctil, elástico, plástico, plástico, elástico. Para fazer um fio de cobre, preciso que o material seja. Para fazer uma chapa de alumínio, preciso que seja. Dúctil maleável, pessoal. Então, para fazer um fio de cobre, nós precisamos de qual processo? Trefilação. Precisamos esticar. Para que a gente precise esticar esse determinado aço, para ele não se romper, ele precisa ser dúctil. Né? Para fazer uma chapa de alumínio, onde nós vamos achatar, nós precisamos que ele seja maleável. Henrique continua na liderança, seguido por sou eu, Mateus, João Gabriel e Cauê. Um metal ficou duro e quebradiço após ser dobrado. Qual tratamento térmico usa para amolecê-lo? Têmpera, recozimento, novo encruamento, fundição. Um metal ficou duro e quebradiço após ser dobrado. Vou precisar resetá-lo. Muito bom, galera. Muito feliz. Recozimento, excelente. Não erramos mais. Henrique, sou eu. Mateus, João Gabriel e Cauê. Qual tratamento térmico aquece, mais resfria rápido e usado para aumentar a dureza e a elasticidade de uma mola? Têmpera, regozimento, sinterização, fundição, tratamento térmico. Aquece e resfria rápido.
A têmpera, galera, a têmpera. Toda vez que nós falamos em aquecimento e resfriamento rápido através de água ou óleo, nós estamos falando da têmpera, né, pessoal? Ok? Não confundam. Henrique continua na liderança, seguido por sou eu. João Gabriel subiu para terceiro lugar. Bruna, que maravilha vê-la aqui. Quarto lugar e Cauê caiu apenas para lá. Se eu quero dobrar uma chapa, eu uso. Se eu quero fazer uma faca dura, né? Eu uso. Então, se eu quero dobrar uma chapa, né? Têmpera, recozimento, recozimento, têmpera, fundição, forjamento, forjamento, fundição. Se eu quero dobrar uma chapa, galera, eu preciso que a chapa fique... Qual processo eu uso? Se eu preciso que a faca fique... Têmpera e regozimento, galera. Têmpera e regozimento. Não, tá errado. Deveria ser esse aqui. Regozimento e têmpera. Ao contrário aqui, pessoal. O professor errou. Errou. O professor que errou. Tá? Então, os três aqui acertaram. E agora, como é que a gente vai fazer isso lá no... Perdão, professor. Perdão. Sinto muito, mas o professor errou. Bruna subiu, né? Então, tem mais perguntas para vocês continuarem. O técnico analisa uma peça fundida e encontra várias bolhas de gás. Qual é o nome desse defeito? Bolhas de gás, galera. Bolhas de gás. Rechupe, porosidade, junta fria, encruamento. Porosidade, galera. Muito bom, muito bom. Parabéns. Bruna continua na liderança, seguido por Henrique, sou eu, João Gabriel e Cauê. O técnico analisa uma peça e encontra um buraco grande no centro, onde faltou o material. Qual é o nome desse defeito? Rechupe, porosidade, macho, cavaco. Agora existe um buraco grande no interior, no centro dessa peça. Qual é o nome? Rechupe, galera. Muito bom. Parabéns. É isso mesmo. Causada pelo Henrique, sobe para primeiro lugar, seguido de João Gabriel. Bruna, sou eu. Cauê. Vamos lá. O defeito de rechupe, contração, é evitado usando qual componente do molde? Macho, respiro, maçalote, areia verde. O rechupe, galera. Como evitamos? Como evitamos? Com macho, com respiro, com maçalote, com areia verde. Maçalote, galera. Maçalote. Tá? Areia verde, né? Ela é da porosidade, né, pessoal? Beleza? João Gabriel assume a liderança, seguido por Henrique, Bruna, Cauê. Sou eu. Fica em quinto lugar. O defeito de porosidade é evitado principalmente por qual ação? Usando um maçalote maior, garantindo respiros, saídas de ar e areia seca, aumentando a contração, resfriando o metal mais rápido. Porosidade. Como evitamos? Maçalote, aumenta a contração, respiros, muito bom, galera, claro, garantindo respiros e a areia ela deve estar seca, né? Nada mudou, João Gabriel continua em primeiro lugar, seguido por Henrique, Bruna, Cauê. Como se chama a capacidade do material de voltar à forma original, chamado efeito mola? Plasticidade, elasticidade, tenacidade e maleabilidade. Entendam as diferenças, galera. Capacidade do material voltar à sua forma original, o efeito mola. Ótimo, galera. Muito bom, que susto. Elasticidade.
elasticidade. Isso aí, galera. Elasticidade, não erre. Nada mudou, João Gabriel, Henrique, Bruna, Cauê. Isso sou eu. O que é limite elástico? O ponto onde o metal derrete, o ponto onde o metal quebra, o ponto onde o metal começa a entortar permanentemente, o ponto de maior dureza do metal. Limite elástico. Muito bom, pessoal. Muito bom. É isso aí. Excelente. Olha, Bruna, está se recuperando com 3 sequências, Bruna. Muito bom. Mas no nosso ranking nada mudou. João Gabriel, Henrique, Bruna, Cauê, sou eu. O que é limite de ruptura, galera? Limite de ruptura. Vamos lá. O ponto do metal começa a entortar, a tensão máxima que o metal aguenta, o ponto do metal derrete, o ponto do metal vira pó. E agora? Agora é hora. Agora será a hora. Limite de ruptura, galera. Muito bom. Tensão máxima. Pico do gráfico. Que o metal aguenta. Excelente, galera. Bruna assume a segundo lugar. João Gabriel, Bruno, Henrique, Cauê. 3 participantes atingiram uma sequência de 4 respostas, galera. Que top. Vai faltar ranking. Qual família de processo remove material na forma de cavaco? Deformação plástica, usinagem, sinterização, fundição. Remove material, criando o cavaco. Usinagem, galera, muito bom. Isso aí, muito bom, muito bom. Vamos ver o nosso ranking. João Gabriel, Henrique, Bruna cai para terceiro lugar. Cauê, sou eu. Bolsonaro tem a maior sequência com 5 respostas corretas seguidas. O processo de forjamento pertence a qual família? Usinagem, deformação plástica, fundição, sinterização. Forjamento, galera. Lembram que é forjamento? Deformação plástica, galera, tá? Porque ele amassa. Forjamento é um processo de batida, lembra? É a batida, a gente bate no material até ele amassar. Tá? Nós tiramos ele da fundição, colocamos ele no forno. Vamos pensar numa faca, galera. Colocamos ele no fogo, tá? Um tarugo de metal, colocamos no fogo, fundição. Tiramos esse material do forjamento e do forno e batemos nele, amassamos ele até ele virar uma faca. João Gabriel em primeiro lugar, Henrique, Bruna, Cauê. Isso eu. Qual processo usa metal líquido derretido? Fundição, forjamento, usinagem, sinterização. Galera, metal líquido derretido. Lembram-se? Fundição, galera. Fundição, claro. Acabamos de falar. João Gabriel, Henrique, Cauê, Bruna para quarto lugar. Sou eu. Continuem. A norma SAI 1020 é usada na indústria para classificar o quê? O tipo de aço, o tamanho do parafuso, o tipo de areia, a velocidade do torno, galera. A norma SAI 1020. Óbvio, né, galera? O tipo de aço, muito bom. Não, né, pessoal? João Gabriel, Henrique, Bruna, voltando ao terceiro lugar, Cauê. Isso. Qual o componente do molde de areia é usado para criarmos furos internos? Furos internos. Macho, modelo, maçalote, rechupe. Qual o componente do molde de areia? Para criarmos furos internos. Muito bem, galera. É o macho. Claro, é o macho.
Para fazer 10 peças gigantes de ferro fundido, qual molde usamos? Molde de areia, molde metálico, impressão 3D, forjamento. Molde de areia, galera. 10 peças gigantes, ferro fundido. Ferro fundido. Vamos ver o nosso pódio. Terceiro lugar, Bruna, parabéns! Segundo lugar, temos Henrique. E o nosso primeiro lugar, João Gabriel, conquistador. Olha aí, fica legal, hein? João Gabriel, conquistador. Muito bom, galera, muito bom. E aí? Querem fazer de novo ou não? Vamos? Deixa só o professor arrumar então aquela questãozinha ali, né? Para depois a gente não. Vocês não brigarem com o professor. Editar. Qual que está errado? Vamos ver. Vão se preparando, pessoal. Vão se preparando. Eu dobrar uma chapa, eu uso. Se eu quero fazer uma faca. Beleza, prof, tranquilo. Pode deixar que a gente vai jogando aqui. Beleza. Ar. Vou colocar lá, pessoal, no nosso WhatsApp novamente, beleza? Aí vocês vão entrando. Porque temos um novo PIN. Oi lá, galera. Entrem, por favor. Vamos ver agora como vai ser. João Gabriel. Vamos lá, pessoal. Entrem, vamos jogar, vamos jogar. Se vocês não quiserem jogar, o professor pode dar matéria. O que vocês acham? Bora, pessoal. Só 3? Não, não, não. Precisamos dos 10. Cadê você, Bruna? Cuidado, pessoal. Cuidado. Amo o Bolsonaro. Vai ganhar agora, tenho certeza. O Bolsonaro vai ganhar. Pode colocar nome de time, galera. Pode colocar.
problema. Só não pode colocar aqueles nomes malucos, né? Que senão fica feio aqui no nosso... na nossa gravação. Bom, pessoal, só 4? Não. Mais pessoas. Tô achando que vocês... não querem jogar, pessoal. Quatro pessoas, pessoal. Não, vamos lá. Anime, galera. Vamos. Boa. O interrogação. Quem será? Será que vai ganhar? O interrogação. 6 participantes já, galera. Ninguém mais? Vamos seguir com esses 6 participantes? Valendo. Não. Aqui não dá, galera. Não pode. Não fica feio aqui na nossa gravação, pessoal. Pode entrar, mas é outro login. Vamos seguir com esses 6 pessoas então, pessoal? Valendo... vou esperar. Valendo 10 pontos na nota. Elo? Aguardando. Ótimo, podemos? Se iniciando. Qual propriedade permite que o metal seja esticado, puxado para formar fios? Maleabilidade, ductilidade, elasticidade e tenacidade. Ductilidade, galera. Lembra lá? Vamos puxar, a gente precisa que o material seja duro, senão ele rompe. João Gabriel novamente na liderança, Bitelo e Bruna. Qual propriedade permite que um metal seja achatado, comprimido para a forma de chapas? Maleabilidade, ductilidade, rigidez, fadiga. Muito bom, galera. Isso aí, maleabilidade. João Gabriel na liderança, seguido por Bitelo, Bruno, Henrique e Cauê. O processo de trefilação depende diretamente. Maleabilidade, ductilidade, sinterização, fundição. O processo de trefilação, galera. Lembre-se que é trefilação. Ductilidade, muito bom, galera. Excelente. João Gabriel, Bitelo, Bruna, Cauê, Henrique. Bruna atingiu uma sequência de 3 respostas corretas. Que ótimo! O processo de estampagem, fazer latas ou portas de carro, depende diretamente da maleabilidade, ductilidade, tenacidade e elasticidade. Diretamente da... Muito bom. Maleabilidade, galera. Agora vocês pegaram o negócio. João Gabriel, Bitelo, Bruna, Cauê e Henrique. Bitelo lá. Para fazer um fio de cobre, preciso que o material seja... Para fazer uma chapa de alumínio, preciso que o material seja... Dúctil, maleável, dúctil, elástico, plástico, elástico. Dúctil, maleável, galera. Muito bom, isso aí. Certinho. João, Bitelo, Cauê, Henrique, Bruna. Errou essa. Um metal ficou duro e quebradiço após ser dobrado. Qual o tratamento térmico usa para amolecê-lo?
Têmpera, regozimento, novo encruamento, fundição, amolecê-lo. Regozimento, galera, isso aí, ótimo. João Gabriel Bitelo Henrique Bru. Qual tratamento térmico aquece, mas resfria rápido e é usado para aumentar a dureza e a elasticidade de uma mola? Têmpera, regozimento, sinterização, fundição, galera. Aquece e esfria rápido na água ou no óleo. Têmpera, muito bom, pessoal, muito bom. Nada mudou no nosso. Eu quero dobrar uma chapa, eu uso. Eu quero fazer uma faca, dureza, eu uso. Têmpera, regozimento, regozimento, têmpera, fundição, forjamento, forjamento, fundição. Regozimento e têmpera, galera. Eu arrumei, o professor tinha feito errado. Regozimento. Assume liderança Bitelo, João Gabriel Cauê, Henrique Bruna. Bitelo tem a maior sequência com 8 respostas consecutivas. Caraca, moleque. O técnico analisa uma peça fundida e encontra várias bolhas de gás, como um queijo suíço. Qual é o nome desse defeito? Rechupe, porosidade, junta fria, encruamento. Ótimo, galera. Porosidade, é isso aí. Bitelo, João Henrique Cauê Bruna. O técnico analisa uma peça e encontra um buraco grande no centro, onde faltou o material. Qual o nome desse defeito? Rechupe, porosidade, macho cavaco. Rechupe, galera. Rechupe. Nada mudou no nosso ranking. O defeito de rechupe, contração, é evitado usando qual componente no molde? Macho, respiro, massalote, areia verde. O defeito de rechupe. Muito bom, galera. Massalote, sem erro. Excelente. Bitelo, João, Gabriel, Henrique, Cauê, Bruna. 3 sequências do Amo Bolsonaro. Voltou para o páreo. Olha só. O defeito de porosidade, bolhas, é evitado principalmente por qual ação? Usar um massalote maior, garantindo respiros, aumentar a contração, esfriando o metal mais rápido. Porosidade. Muito bem, galera. Garantindo respiro. Excelente. Bitelo, João, Henrique, Cauê, Bruna. 3 participantes acabaram de atingir uma sequência de 4 respostas seguidas. Como se chama a capacidade do material de voltar à forma original? Efeito mola. Plasticidade, elasticidade, tenacidade, maleabilidade. Elasticidade, galera. Muito bem. Erros aqui. Continuamos ainda. Olha, Bitelo tem a maior sequência. Bitelo, 13 respostas corretas, galera. Muito bom. Errou apenas uma. O que é o limite elástico, galera? O ponto onde o metal derrete, o ponto onde o metal quebra, o ponto onde o metal começa a entortar permanentemente, o ponto de maior dureza do metal. Claro, galera, excelente, excelente. Agora sim, estou gostando. Bruna já subiu para 4º lugar, Cauê desce para 5º. O que é o limite de ruptura, galera? Limite de ruptura. O ponto onde o metal começa a entortar, a tensão máxima que o metal aguenta. O ponto onde o metal derrete, o ponto onde o metal vira pó. Tensão máxima do pico, galera. Muito bom. Bitelo ainda em primeiro lugar, João, Gabriel, Henrique, Bruna, Cauê. Boa! Amo Bolsonaro se recuperou com uma sequência de 3 respostas consecutivas. Qual família de processo remove material na forma de cavaco? Deformação plástica, usinagem, sinterização, fundição. Qual
família de processo. Remove material, formando cavaco. Usinagem, muito bom, muito bom. Ainda na liderança, Bitelo, João, Gabriel, Henrique, Bruna, Cauê. Henrique atingiu uma sequência de 8 respostas corretas. O processo de forjamento pertence a qual família? Usinagem, deformação plástica, fundição, sinterização. Forjamento. Deformação plástica, galera. Amassar, lembre-se, lembre-se. João Gabriel assume a liderança seguido por Bitelo. Bruna vai para terceiro lugar. Bruna atinge uma sequência de 9 respostas corretas. Cauê cai para quarto e para quinto. Qualquer vacilada, galera. Qualquer vacilada. Qual o processo usa metal líquido derretido? Fundição, forjamento, usinagem, sinterização. Metal líquido derretido. Fundição, galera. Com certeza. Bruna! João Gabriel, Bitelo, Cauê, Henrique, Bruna. A norma SAI 1020 é usada na indústria para classificar o tipo de aço, o tamanho do parafuso, o tipo de areia, a velocidade do torno. O tipo de aço, galera, muito bom. João Gabriel, Bitelo, Henrique, Cauê e Bruna. Agora, então, é a hora de brigar. Qual componente do molde de areia é usado para criar furos internos? Machos, maçalote, modelo, chupe. Furos internos. Macho, galera, é o macho, com certeza. Nada mudou no nosso ranking por enquanto. 3 participantes atingiram uma sequência de 3 respostas consecutivas. Para fazer 10 pés gigantes de ferro fundido, qual molde usamos? 10 pés de molde de areia, molde metálico, impressão 3D, forjamento. Nossa, foi rápido. Molde de areia, galera. Muito bem. Vamos para o nosso ranking, galera. Terceiro lugar, o Henrique. Segundo lugar, Bitelo. E primeirão, novamente, de quem será? João Gabriel, galera. Muito bom, galera. Excelente. Claro, né, pessoal? Isso aqui é uma brincadeira, só pra gente descontrair um pouco, né? Pra gente não ter mais dúvidas a respeito desses materiais. Eu vi ali que nós tivemos algumas dúvidas a respeito de fundição, né? O professor vai até colocar aqui um videozinho só para vocês lembrarem, né, a respeito do molde lá, né, pessoal? Então, pessoal, só para deixar claro, né, pra gente aqui, a diferença gritante aí que nós temos entre a fundição de areia, né, e o molde de areia, né, e o molde em aço, né, galera? Então, só quando a gente for trabalhar, né, entender qual é a diferença de cada um, né, a utilização de cada um. Lembre-se lá, né, não é o molde de metal, ele não é recomendado, né, para aços de alta fusão, né, pessoal? Porque ele derrete junto, ok? Beleza? Não esqueçam dessa parte, é importantíssimo, né? E uma outra diferença gritante também a respeito de produção, né? Como ele é caro, né? E ele não é para baixa produção, é para alta produção. Vamos fazer mais de 1 milhão de peças, aí vamos utilizar ele. Por quê? Porque daí sim o molde acaba se pagando, né, galera? Beleza? Tudo certo até aqui, galera? Alguma dúvida, algo que vocês ainda não foi bem entendido? Aula? Muito bom, João. Top.
bem, muito bem. Na segunda-feira nós teremos aí a nossa revisãozinha também de desenho técnico, pessoal. Certo, ótimo. Teremos a nossa revisãozinha, a nossa segunda a nossa recuperação, né? Então a nossa revisãozinha aí de desenho técnico, ok? Beleza, pessoal? Ficamos por aqui então? Vamos ficando por aqui, já que não existem dúvidas, vocês já estão totalmente educados, digamos assim. E na segunda-feira a gente volta então com a nossa aulinha de desenho, ok? Então, pessoal, um abraço aqui do professor, tenham um ótimo final de semana, tudo bom para vocês.